Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, né, do dia de hoje e algumas possibilidades para amanhã. Pessoal, vamos retomar aqui algumas coisinhas do Albrooks, tá? Essa barra aqui, pessoal, do semanal, aqui a gente tinha, né, já de alguns dias falado que tinha possibilidade do preço, né, segurar nessa região de fundo duplo com essa região de triângulo expandido, tá? Aí a gente teve essa barra aqui, que foi uma boa barra de reversão, um preço de fechamento de reversão. Ela vai abaixo da mínima, né? Deixa as coisas um pouco mais interessantes. Dando até a ideia de um trap aqui no semanal, a partir dessa segunda barra aqui, tá? Então, para os vendidos, isso daqui foi uma movimentação bem ruim. Essa barra aqui demonstrou interesse comprador, né? Porque ela rompe a máxima da barra anterior. Era o que a gente havia dito no semanal, tá? Da semana passada. E agora, né? Na quinta-feira a gente tem, né, essa barra aqui, né, chegando nessa região de resistência por volume, né? Tem a média móvel de 200, tem a média móvel de 20, tá? E tem a média móvel de 50 aqui em cima. Pessoal, a gente está pensando, né, a ideia, né, que a gente vem formulando, né, algumas ideias, né, a gente trabalha ideias, é que isso daqui é um triângulo expandido, tá? E triângulo expandido é uma espécie de lateralidade. Em lateralidades, as médias móveis elas não tendem a atuar como suportes e resistências, tá? Em lateralidades elas são rompidas facilmente, né? Ele rompe para cima, rompe para baixo, né? Essa é a movimentação natural do preço dentro de uma lateralidade. E o que a gente tem aqui, né, no semanal? A gente tem a média móvel de 200 entrecortando os preços, tá? Dando mais ainda essa ideia de lateralidade. E as médias aqui estão ficando flats, né? Então a gente pode realmente ver o preço vir a níveis mais acima aqui, tá? Isso observando o semanal, beleza? Então, apesar das médias estarem aqui, se a nossa ideia é de uma lateralidade e não de um pullback, por exemplo, para isso cair mais, né? Se eu não estou pensando em lateralidade, só estou pensando, digamos, numa tendência de baixa, né, aí as coisas são diferentes, tá? Aí eu sei que esses níveis aqui serão sérios pontos, né, de resistência ao preço e provavelmente ele volta a cair. O preço ele pode até segurar nesses níveis aqui, dar uma travada, né, mas ele tende a voltar para a movimentação, né, que ele vem fazendo, beleza? Então, mesma coisa que a gente vê nos 5 minutos, né, média móvel de 200 entrecortando os preços, tá? Boas chances da gente realmente estar numa lateralidade. E se isso daqui confirma a nossa lateralidade, a gente vai ver o preço do índice bem acima, que é bem interessante também para as nossas ações, tá? Então agora a gente vem aqui dar uma olhada no diário. O diário é a mesma ideia, né? É o triângulo expandido. Forte baixa, né? A gente pode ter forte alta, beleza? Pig up, pig down. Aqui, pessoal, né, o preço veio fazendo uma movimentação interessante, tá? Aí de novo aquela mesma ideia de retomada, tá? De uma movimentação de alta. O primeiro passo, né, é essa ideia do fechamento ser acima de máximas anteriores, não dentro, né, pessoal? Tá? Fechamento acima, demonstrando interesse comprador, né, fechando próximo das suas máximas, pouca sombra. Então aqui sim você tem, né, a possibilidade de uma boa movimentação de alta. E você teve, né? Porque se você compra aqui, né, você teve uma continuidade, né? Movimentação, a gente teve gatilho de compra, tá? Barra vermelha ignorada, nova barra de alta, né? Fechando acima da máxima e o preço veio renovar a máxima, tá? A mesma situação aqui, né? Fecha acima dessa, essa fecha acima dessa. O preço trava, né, um pouco aqui na região do 38,2, tá? Que é essa região aqui. Deixa esses 2 dias aqui que a gente teve de lateralidade, né, que foram 2 dias mais chatos, né, de lateralidade, principalmente esse. E hoje, né, o que ela faz? Ela fecha de novo acima da máxima anterior. E demonstra agora um real interesse dos comprados. Tá? Fecha acima da média móvel de 50. Aqui é aquela região de volume do semanal. Tá? Então pode ter uma certa resistência aqui. E aqui, né, a gente tem como magneto esse gap aqui do diário, tá? Que é essa região aqui entre 115 mil, né?
que ficou esse gap aberto aqui, tá? Aqui junto tem a média móvel de 200, né, que aí já é uma média que talvez gere um pouco mais de movimentação aqui, gere um pullback, né, para a gente poder pensar na continuidade, né? Algo como isso aqui, tá? Beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 60 minutos, para a gente ver como que a gente pode trabalhar melhor o intraday mesmo, né, pessoal? Por quê? Porque ó, se eu estou no intraday vendo isso daqui, né, abre num gap de alta, o preço tenta romper a 200, volta, chega nas médias, segura na média, forma um padrão, né, aqui um setup de compra com as médias alinhadas, abertas, né, deixa um gatilho de compra por esse setup, né, é um bom trade, tá? Então, você entrar comprado aqui e pegar essa movimentação aqui até esse topo duplo, tá? Beleza? Por quê? Porque você está nos 60 minutos numa tendência, né? Então, os seus trades dos 5 minutos a favor da tendência dos 60 minutos te deixa muito mais confortável. É diferente de você pensar, por exemplo, ó, é diferente de você pensar, por exemplo, aqui, né? Você está vendo, por exemplo, essa movimentação aqui de alta, né? Você tem aqui um gatilho de compra aqui nos 60 minutos e de repente você está pensando em vender pelos 5 minutos bem aqui por alguma outra razão lá só dos 5 minutos, né? Você está tornando irrelevante todo o tempo maior, né? Que é onde ele provavelmente vai manter a tendência, né? Então é interessante você de hora em hora, né? Se você não pode manter um gráfico dos 60 minutos aberto, de hora em hora você está observando. É para você não ir contra isso daqui. Porque você ir contra os 60 minutos, porque você está vendo algo nos 5 minutos que não faça sentido nos 60, né? É de certa forma você brigar, né, contra a tendência, né? Porque assim, uma coisa é você ver aqui um topo duplo, digamos que aqui, né, no o diário ia ter continuidade, ainda era cedo, ia ter continuidade essa movimentação aqui. Aí você viu nos 60 minutos o preço chegou aqui. Aí você vai pensar em vender aqui, tá? É um topo duplo, tal, beleza, faz sentido você pensar em vendas ali em gatilhos dos 5 minutos, né? Se tiver um risco retorno interessante, até uma média móvel de 20, porque pode ser só um PC e ter continuidade, né? Mas se você teve gatilho, você teve esse insight aqui dos 60 minutos, né, que você está vendo que é uma região onde o preço chegou e já caiu. O preço chegou e pode cair novamente, é normal, pode acontecer. Aí sim, aí você está formulando contexto. Agora é diferente você pensar, né? Você está vendo isso daqui, está vendo isso daqui, barras fechando, rompendo barras. Aí de repente aqui você vai pensar em vender bem aqui só por conta dos 5 minutos. Né? Tá? Aí você está bem equivocado na forma de lidar com o mercado, tá? Beleza? Então, os 60 minutos, pessoal, é uma forma de quando tem tendência, né, facilitar nosso dia, tá? Essa é a ideia daqui, dos 60 minutos. Aqui, né, foram aqueles dias de lateralidade, ó, de forte lateralidade. Por quê? Porque os 60 minutos estava alinhado, pessoal. As médias estavam subindo e o preço estava tentando descer. Abre num gap de baixa, né? Aqui ele estava naquela região de terceiro toque, tá? Da linha de tendência, tá? Aqui, né? Aquela do terceiro toque do diário. E o preço abre num gap de baixo. Gap de baixo interesse vendedor. Só que contra toda essa movimentação que já estava formada para alta, né? Aí você tem forte lateralidade. Dia seguinte, preço fecha novamente próximo daquela região lá. Não rompe, volta, fecha dentro. Novo gap de baixa. Médias de novo alinhadas para cima, abertas. Descida difícil. Lateralidade extrema, né? Que foi o dia de ontem, né? Uma lateralidade já bem mais chata de ser trabalhada. Mais uma lateralidade mais voltada para alta. Então, se você está acompanhando os 60 minutos, né, no mínimo você observa que o preço ainda assim está tentando subir. Tá? Apesar de toda a lateralidade, o preço estava tentando subir. Então você se posiciona do lado certo de maneira mais fácil. Beleza? E aí, né, a gente teve aqui o dia de hoje. Né? O dia de hoje ele abre aqui com um gap de alta, vem testar essa região de wedge aqui, tá? Essa máxima com essa máxima aqui, e volta e fecha contrário, né, pessoal? Essa movimentação aqui. O que a gente havia falado no vídeo de ontem? Se fosse ter continuidade imediata, né? O que eu estaria pensando? Eu estaria pensando numa venda a partir dessa região.
Por quê? Porque isso daqui foi um trap, né? Se a gente analisar essa movimentação aqui, ó, eu tenho essa máxima, o que essa barra veio fazer? Ela veio acima, testa essas duas máximas, volta e fecha aqui dentro. E a barra seguinte ela vem e fecha com interesse vendedor, tá? Então isso daqui seria um bom trap, tá? Uma boa armadilha para os comprados, né? E acionando o stop dos comprados, né, eu teria uma boa continuação de baixo. Só que isso aqui é o fechamento, né, pessoal? Aqui já é outro dia. Então a gente nem sempre consegue manter, né, essa ideia completa. Aí lá nos 5 minutos, que é onde a gente visualiza as coisas de maneira um pouco mais fácil, né, disso que a gente está falando, isso daqui foi a abertura, né, do dia de hoje. Tá, então o preço abriu aqui, num gap de alta, tá? Como estavam as médias, pessoal, nessa abertura? Estavam todas juntas, tá vendo? Tá, então não tinha alinhamento nos 5 minutos para isso aqui continuar de maneira imediata. Aí o que o preço vem fazer? O preço vem testar essas duas máximas aqui, tá? Essa com essa e essa aqui, e essa outra aqui, né, que eu havia marcado lá pelos 60 minutos. E ele vem e fecha dentro dessa região. Ele não fecha acima, ele fecha dentro, tá? Ou seja, ele não fechou rompendo essas máximas. Ele fecha dentro das extremidades, tá? E a barra seguinte vem e faz uma boa barra de reversão, ela reverte toda ela, né? As médias estavam todas próximas, o que o preço fez? Veio fazer um pullback, né? Aí tem uma forma, né, de você traçar canais aqui, né? Por exemplo, se eu liguei essa máxima a essa máxima aqui, aqui o preço veio chegar, né? O que eu posso fazer? Eu posso copiar essa linha aqui e colar ela nessa mínima. Por quê? Porque essa mínima aqui é a mínima dessas duas máximas aqui que eu liguei, tá? Então o que você pode fazer, por exemplo, para você chegar nessa linha aqui, que foi a do print da manhã, né? Que foi postado que essa região aqui era uma região de, né, suporte, tá? E aqui era uma região natural de resistência, tá? Porque vai tentar romper essa linha de canal. Beleza? O que o preço veio fazer? Desce, né? E aqui trava, né, nas médias. Aqui parou a descida. Aqui virou lateralidade, né? Sequência de barras com seus fechamentos dentro das máximas e mínimas anteriores, tá? E ficou sem direção. E o preço veio testar, tá? Essa região aqui de mínima, né? O preço testa essa região aqui da linha de tendência também e testa também, pessoal, a VWAP do dia anterior. Tá aqui o fechamento da VWAP, tá aqui a nossa linha da VWAP, ela plota automática. Linha da VWAP do dia anterior. Testou aqui, demonstra rejeição, barra seguinte, tá te dizendo, né, o que? Compra, tá? Então se você compra aqui com stop aqui, né, você teve um stop de 236 pontos, né, e de maneira rápida até cerca de 1.200, né, pagou 1.600 mais ou menos, que foi essa movimentação toda. É aqui, pessoal, né, o preço faz aquelas movimentações que a gente fala que, de certa forma, elas se repetem, né? O que você vê aqui, né? Tá? Nessa movimentação aqui. Aqui você vê o preço sair dessa movimentação com a barra de ignição. Nova barra de alta, tá? Ela rompe máximas, demonstra interesse comprador. Tem gatilhos aqui também. Essa nova barra aqui, ela fecha ainda acima da máxima anterior. Tinha essa região de resistência por volume. O que essa outra barra faz? Ela faz uma movimentação de baixa. Se você for para o M1, aqui você vai ver um pivô de baixa, sendo rompido por essa barra aqui. Tá? Então essa barra aqui são 5 barras no minuto descendo, né? E de repente algumas barras rompendo sua máxima, né? E tendo continuidade, tá? Então aqui, né, você tem o rompimento dessa região, você tem o pullback para o realinhamento completo das médias, elas já estão ascendentes, e sai, né, com uma nova barra de ignição, beleza? Então o preço ele acaba repetindo, né, alguns comportamentos, tá? Aqui você teve gatilho também, né? Eu estou tirando aqui só para demonstrar, porque aqui também teve gatilho, está nesse pullback. Trade interessante até saindo das médias, né? E ainda assim teve boa continuidade, tá?
teve continuidade, tem alinhamento das médias, né, você pode vir a trabalhar o quê? Alvos por espelhamento. Tá? Então, se você puxa da mínima aqui para a máxima do pivô rompido, primeiro alvo atingido aqui. Segundo alvo, né, ficou devendo para hoje, né, não tivemos essa movimentação. Tá? E o dia fecha nessa movimentaçãozinha de canal aqui. Tá? Outra forma, né, de você mexer com isso daqui, né, de você trabalhar canais, né? O que você teve? Você teve uma forte movimentação de alta, né, aqui. Aí a gente pode aqui de novo trabalhar um pouco do All Brooks. Né? O que você tem aqui que te demonstra esse real interesse dos compradores, que é diferente da movimentação anterior? Você tem gaps abertos. Tá? O All Brooks nos traz que gaps abertos quer dizer urgência. Tá? Busque qualquer razão para você entrar dentro dessa movimentação. Aqui é um dos poucos momentos que ele traz nos livros que a tua chance, por exemplo, do trade chegar primeiro no seu alvo do que chegar no seu stop é de 80%. Então, nesse tipo de cenário, você tem 80% de chance do preço chegar primeiro no seu alvo do que chegar no seu stop, né, que são 20%. Beleza? Então, gaps abertos é o que diferencia, né, essa movimentação anterior. Tá? Aqui o único gap aberto que você havia visto era esse, né? Depois ele não tem mais gaps abertos, tá? Só fechados. E aqui ele inicia essa movimentação, tá? E depois de um modo rompimento, né? O que a gente tem? A gente acaba tendo aqui um canalzinho mais estreito e depois esse canal aqui um pouco mais amplo. A mesma situação, né? Lá daquela outra movimentação, ó, você copia aqui, né? Esses dois topos e você traz aqui para a mínima dessa movimentação. Aí ele veio testar aqui, né, depois, veio testar aqui essa movimentação, veio testar novamente aqui essa movimentação, né, não rompendo, tá? E pensando naquela possibilidade, né, quando a gente fala de canal, a gente vê que nova máxima, realização de lucro, tá? Nova máxima, acabou tendo realização de lucro. Nova máxima, tá? Acabou tendo realização de lucro, tá? Beleza? Principalmente em canais que têm movimentações muito amplas, né, isso daqui é bem comum. Tá? Então, são coisas que vocês têm que ir fixando. Né? Novas máximas, realização de lucro. Então, se você está comprado aqui, realiza lucro aqui. Tá? Se você comprou aqui, realiza lucro aqui. Por quê? Porque fez nova máxima. Não espere que o preço vá subir diretamente, tá? Até o céu ali. Beleza? E nos 60 minutos, né, pessoal, algumas expectativas e ideias para amanhã. Médias extremamente alinhadas, extremamente direcionais, né, abertas. Então, os 60 minutos ainda nos deixa um cenário bem mais comprador, tá? Então, eu gostaria muito mais de estar realizando compras do que estar realizando vendas aqui no mini índice, tá? O que pode, né? Possibilidades ali para amanhã. Se o preço abre aqui já nessa região, né? Ele pode, né, já ter continuidade, tá? Aqui pelos 60 minutos aqui ele está trabalhando não tão longe das médias, tá? Ele pode abrir um gap de baixa, testar alguns níveis aqui. A gente pode trabalhar a questão de retração, né? Pode vir aqui até o 38, até os 50%, aqui próximo da MM20, né? Fazer um PC de compra de novo e voltar a subir. Tá? Por quê? Porque as médias ainda estão muito abertas, né? Estão muito ascendentes. Então a possibilidade ainda é mais fácil o preço subir do que o preço descer pelos 60 minutos. Tá? Aí agora que a gente dá uma olhada no mini dólar, né, pessoal? O mini dólar vem confirmando, né, aquele PC de venda do semanal, tá? Para vocês verem, né, como estruturas, né, se repetem, tá? Então o que o preço veio fazer? É toda uma estrutura de baixa, chegou na média móvel de 20, né, deixou uma pressão vendedora, barra seguinte sai da média móvel de 9, tá, dando continuidade ao PC, e essa barra aqui ela vem, né, testando mínimas ainda mais baixas, tá? Beleza? Então tem pelo semanal essa expectativa, né, do preço vir provavelmente testar esses fundos aqui.
Aí aqui a gente dá uma olhada no diário. Né? Diário sai um pouco dessa lateralidade, né? São candles, foram dias bem laterais, né, esses três. Candle quando ele fecha dentro da máxima e mínima do dia anterior. Não nos ajuda em muita coisa. Mas hoje, né, igual a ideia trazida pelo mini índice, ele fecha rompendo mínimas. Tá? Então ele demonstra um pouco mais o interesse vendedor do que dos compradores. Né? Então aqui fica agora a possibilidade do preço vir testar níveis mais baixos. Tá? E o que a gente tem aqui, pessoal? Aqui a gente tem... Isso aqui é um gap que ficou aberto, tá? Lá pelos 60 minutos. A gente vai dar uma olhada nele já já. Né? Aqui, ó. Aqui a gente tem esse gap aberto, né? Que é uma espécie de magneto para o preço. Né? Ele parece gostar de fechar gaps. Né? Vira até essas regiões. E aqui nos 60 minutos, né, você tem aquela clara movimentação contrária à do mini índice. Tá? Você tem todo um alinhamento vendedor. Tá? Para mim ainda ficou devendo, por exemplo, um teste nessa região aqui. Né? Eu tenho essa mínima ligada a essa outra mínima. Então, eu gostaria sim de ver um teste aqui de uma wedge chegando nessa região aqui. Tá? Pouco abaixo já é a região lá do fechamento. Do fechamento não. Do gap aberto, tá, pessoal? Claro, alinhamento ainda, então não gostaria de estar pensando em compras muito longas aqui nesse tipo de movimentação, tá, do preço. O que é o mais esperado aqui, né, que o preço possa vir a fazer? Já deixei essa retração aqui, né? Então o que o preço pode vir a fazer, né, de maneira mais natural, numa movimentação dessa, com esse tipo de alinhamento? Vir até o 38.2, tendência de baixa aí, voltar a cair, tá? Testar níveis mais baixos. Até os 50%, né, que seria a região da VWAP, né? Talvez até a média móvel de 20, né? Porque dependendo da abertura, ela já desce um pouquinho, ela chega ali junto com 50%, tá? Então agora a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos. Tá? E nos 5 minutos, pessoal, teve uma movimentação interessante de rompimento de pivô também. Tá? Um pouco mais interessante que a do mini índice, né? Porque aqui deu o terceiro alvo da movimentação. Quando o preço atinge no intraday ou uma movimentação macro, por exemplo, um rompimento de pivô, e ele atinge o terceiro alvo, tá? Que foi o que ele fez aqui no dia de hoje, tá? Porque eu tinha esse pivô aqui, tá? Ó, tenho esse pivô. Ele foi rompido, tá? Quando essa barra aqui fecha praticamente completa fora. A próxima barra volta, essa daqui sai dessa movimentação como barra de ignição, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Não vou apagar, não, vou deixar ele aqui. Só para a gente poder trabalhar essa questão de pivôs, tá? Então aqui ele deixa nessa movimentação aqui rompimento de pivô, né? E esse rompimento de pivô acabou gerando alvos mais baixos. Então teve o rompimento do pivô, aqui eu tenho o primeiro alvo. Continua mantendo a movimentação de baixa, aqui eu tenho o segundo alvo, tá? Aí rompe novamente e eu ainda tenho esse pivô, ainda tenho o alvo aqui que está faltando. E eu venho trazer o último alvo aqui. E ele deu, né, o último alvo aqui por volta das 16 horas. Quando ele atinge o terceiro alvo, pessoal, é interessante que você realize lucro. Tá? Realize lucro, saia da movimentação. Por quê? Porque depois do terceiro alvo, muitas vezes, né, o preço gera um repique. E aqui, não bastando ser terceiro alvo, né, você tinha aqui essa linha de tendência, tá? Que é aquela que a gente viu lá dos 60 minutos. Tá? Então era bem interessante, né? Mesmo que você tivesse entrado aqui, ó, no stopzinho de 4 pontos, sair com 27 aqui, tá? Beleza? Realizar lucro. Por quê? Porque atingiu o terceiro alvo e você está numa wedge. Beleza? Então era interessante você estar realizando lucro aqui. Gerou, né, um certo repique, tá? Aqui de 15 pontos. Beleza, pessoal? Então,
para o mini dólar fica ainda, né, toda essa possibilidade de mais uma movimentação de baixa, né? Como foi falado, ficou, né, algumas marcações, que é essa daqui, tá? Que é aquela wedge dos 60 minutos, uma possibilidade de wedge aqui dos 60 minutos, né? E aqui ficou bem característico também de uma cunha, né? Aqui nos 5 minutos, pessoal, vou trabalhar um pouquinho aqui só a questão da abertura aqui. De novo, pessoal, o preço abre. Como que estavam as médias, tá? Aqui foi a abertura, ó, gap de baixa, tá? Em cima de uma região de plot de volume, né, que atua como suporte, beleza? O preço veio, abre aqui, fecha já dentro da região. Médias flat, né, o que acontece? As médias atuam como magnetos, como um ímã ao preço, né, e ele tende a cortar ela com facilidade, beleza? Aí o preço vem até onde? Até a VWAP do dia anterior. Lateralidade, essas regiões elas costumam fazer pressão contrária, tá? Quando o preço chega nelas. Então aqui, claro, a lateralidade não consegue nem ter um fechamento assim. Volta para dentro da lateralidade, se afasta, volta, recorta as médias, volta. Aí aqui ele fez uma mínima mais baixa, tá? A primeira mínima mais baixa foi essa, tentativa. Logo em seguida já volta para dentro da movimentação, volta para as médias, tá? Então esses trades aqui normalmente eles são de retorno à média. Às vezes ele vai testar a extremidade da lateralidade, mas não é sempre, tá? E aqui na lateralidade, pessoal, peguei essa parte aqui só para trabalhar uma movimentação do preço aqui com vocês, tá? Quando você acostuma mais, né, e treina seu olho, treina, tá? Aqui já tinha essa região aqui, né? Depois dessa máxima aqui, você pode ligar essa máxima a essa, tá? Essa aqui, ó. Essa máxima a essa primeira máxima aqui, beleza? Então você criou uma linha de tendência, pegando as extremidades, tá? Aí o preço vem, testa a região, volta e fecha aqui dentro. Então, além da lateralidade, você ainda tinha essa linha de tendência aqui que estava passando aqui, dando, né, resistência à movimentação do preço. Tá? Então é o suficiente você juntar essas informações para você não pensar em comprar aqui, ou pensar em comprar aqui próximo, tá? Essa é a ideia. Você pode estar pensando em vender aqui, mas não pensando em comprar, tá? Principalmente com essas médias laterais desse jeito aqui. Por que, né, a gente fala que essas médias laterais desse jeito aqui? Aqui deixou um topo levemente mais baixo e um topo bem mais baixo, tá? Aí aqui ele havia feito a mínimo mais alto, só que aqui ele renovou mínimo, tá? E depois aqui ele renova novamente. O que é a questão aqui, pessoal? Lateralidade extrema, o que o preço faz? Ele veio, se distanciou um pouco das médias, as médias abriram. E o preço volta, né? Volta. Olha quantas resistências o preço tinha que romper aqui para ter continuidade na alta, tá? Aí você vai analisando barra a barra. Ele tinha que romper a 9, tinha que romper a 20, a VWAP, a 50 e a 200. Tá? E ainda assim ele tinha que romper a linha de tendência do canal. Beleza. O que você vê na sequência? Inside Candles. Candles fechando dentro das máximas e mínimas anteriores. Isso daqui não demonstra urgência nem emergência. Tá? Isso aqui demonstra fraqueza. Olha a quantidade de pavio que os vendedores estão conseguindo deixar quando o preço tenta subir. Tá? E essa barra aqui, ela tenta realmente, de fato, gerar uma movimentação contrária a isso daqui. E ela não consegue, ela volta e fecha abaixo da MM50. E aqui, né, dá até para a gente traçar aqui uma ideia um pouquinho diferente, né, para dar um pouquinho mais de conteúdo. Que é você fazer isso daqui, né, de entender, né, na verdade, a movimentação do preço. De se forçar a entender. Se essa barra fecha aqui na sua máxima, se ela tivesse conseguido fazer isso, provavelmente a 9 já ia estar virando para cima da 20, né? A 20 estaria começando a apontar para cima. E ela geraria rompimento de várias outras máximas, tá? Deixaria um bom espaço aqui, tá? E digamos que a próxima barra fizesse isso aqui. Ela viesse aqui testar, por exemplo, essas máximas aqui, testar VWAP, tá? O que era o mais normal, né, do preço fazer? Agora as médias já estão se alinhando para subir. O normal era o preço vir fazer um pullback, já nessas médias tentando subir.
E aí sim, né, a gente pensar num retorno a uma movimentação de alta, tá? E o que o preço fez? O preço fez o contrário disso. Ele veio abaixo, né, veio acima, e essa barra aqui ela faz aquela movimentação que ela poderia ter feito de alta. Por quê? Porque ela gera um pouco mais de abertura entre as médias. Ela deixa, por exemplo, se você vende aqui o teu stop aqui, ela deixa o teu stop extremamente protegido. Por quê? Porque para pegar o teu stop, ela precisa romper a 9, a 20, a VWAP, a 50 e a 200. Tá? Então, se o teu stop está aqui, né, dentro dessa movimentação, ela teria que romper tudo isso daqui para poder chegar no teu stop. Tá? E você estava num cenário de Fab 4 de venda, dentro do intraday. Beleza? Então, ó, 42 pontos de baixa. Tá? Depois, lateralidade. Né? Lateralidade estreita, né? Isso aqui é desnecessário tentar operar isso daqui. Tá? Enquanto você não volta a ver gaps abertos, uma movimentação mais rápida do preço, ou ver pelo menos deslocamento direcional do preço, é melhor você ficar de fora. Né? Aí aqui, né, depois dessa lateralidade, né, o preço volta, deixa gaps abertos, né, dá uma movimentação de baixa, volta para uma pequena lateralidade e sai, né, com algumas barras de ignição aqui. Tá? Então aqui ainda teve esse tradezinho no final da tarde, né, stop de 5 pontos e alvo de 27. Tá? E aí deu o terceiro alvo, deu terceiro toque na linha de tendência, né, e aí deu esse pequeno repique aqui. Beleza, pessoal? Mais 60 minutos, a ideia ainda é uma ideia bem forte de baixa. Tá? Maiores possibilidades aqui ainda é de um pullback para o preço, né, ter continuidade na queda. Tá? Pode reverter? Pode. Não vai me doer nada, né, não vai. O que eu não posso fazer é teimar, né, pessoal, com o preço. Aqui eu estou nos 60 minutos e eu estou vendo que eu estou numa tendência de baixa. Então eu não posso estar lá nos 5 minutos tentando achar a compra do dia. Né? Se eu tivesse numa tendência de alta, é claro que eu tinha que estar fazendo isso. Tá? Se eu ver uma barra excelente de alta rompendo isso daqui tudo, ainda assim essa barra precisa de um pullback para voltar, né, a subir de maneira mais natural. Tá? Beleza, pessoal? Valeu!